alterações a gente combina, eu explico para vocês. Mas até então tá tudo mantido aqui. Peguei a ementa da disciplina de introdução à nutrição e tentei distribuí-la durante todo o semestre, de acordo com o calendário também da FIC. Então, na aula passada, no primeiro dia de aula, a gente teve de dia 5, a apresentação da disciplina, foi aplicado um questionário e alguns conceitos iniciais. No dia 12, a gente teve um feriado, né? Foi o ponto facultativo. No dia 19, que é a data de hoje, a gente vai ter estudos sobre a evolução da alimentação do homem ao longo dos séculos. Próxima aula, dia 26/2, a gente continua com a gente fecha o conteúdo da evolução da alimentação humana e passa a ver também a história da alimentação no Brasil, né? Como que a alimentação brasileira também ela foi se formando, o hábito alimentar brasileiro até o que a gente tem hoje, atualmente. E aí, no dia 5 de março de 2021, a gente terá a nossa primeira avaliação teórica. Quando eu coloco avaliação teórica, entendam que é o quê? Prova. Prova no formato que a gente já tem, tá bom? E aí, quando for na aula anterior à prova, eu explicarei para vocês se eu vou colocar questões abertas e fechadas ou só fechadas, aí a gente conversa. Até aqui tudo ok? Ok. Posteriormente à prova, no dia 12 de março, a gente tem uma aula sobre conceitos e terminologias dietéticas. Noções básicas para o estudo da nutrição, alimentos e nutrientes, a gente vai ver alguns conceitos que são essenciais para a nutrição. Então, aqui, a partir de agora, vocês vão ter esse contato com esses conceitos. O que são alimentos, o que são nutrientes, qual é a diferença entre eles. Também, conceitos sobre macro e micronutrientes, quais são os macronutrientes, as funções, quais são os micro, as funções. No dia 19 de março, a gente tem o feriado, né? O feriado que é o feriado estadual. No dia 26 de março, a gente tem aulas sobre conceitos e terminologias dietéticas. A gente vai continuar esses conceitos iniciais da nutrição, de macro e micronutrientes e grupo de alimentos. Quais são os grupos de alimentos que a gente tem? Os alimentos, eles são organizados e divididos em grupo. E nessas aulas, a gente vai estudar sobre esses grupos. Aqui eu coloquei uma reposição de aula, só que assim, eu não ainda imaginei que dia vai ser, como que vai ser essa reposição de aula. Como eu sou nova na instituição, ainda não tenho, vamos dizer assim, conhecimento de como a gente faz isso, mas eu vou conversar com o coordenador e repasso para vocês, tá certo? Sem prejuízo para vocês, sem prejuízo para a disciplina, né? Sem prejudicar ninguém. Então, essa reposição de aula eu coloquei ainda continuando esses conceitos, essas terminologias que são importantes para a nutrição, e coloquei o metabolismo de nutrientes, tá certo? Que é como o nosso corpo ele vai pegar os nutrientes dos alimentos e vai metabolizar. O que é isso? Transformar esses nutrientes em combustível para ele, e seja em forma de energia, seja em forma de imunidade. Então, a gente vai estudar esse metabolismo. Até aqui tudo ok? Entendendo? Sim. No dia 2/4, a gente tem um feriado. No dia 9, eu coloquei a nossa segunda avaliação. O áudio tá travando. Tá travando meu áudio? Não, tá não. Pra mim, não. No meu não tá, Pode não. ser tua internet, Lorena, que tá meio... A conexão tá ruim. A segunda avaliação que eu planejei é seminários, tá certo? Então, não se aperreiem que mais próximo da data a gente vai ver a questão de equipes e a questão da divisão dos temas. Inicialmente, o que eu pensei para os temas do seminário foram os micronutrientes. E aí a gente conversa mais na frente. Hoje eu vou só mostrar o geralzão para vocês, como que a disciplina vai andar até o final do semestre. No dia 16/4, eu coloquei aqui aula prática, mas aula prática a gente não tem aula de laboratório nessa disciplina. Quando eu falo aula prática, é um trabalho que a gente vai fazer aqui em sala, tá certo? E essa aula prática terá como tema as leis da alimentação.
Então, nessa aula, a gente vai estudar quais são as leis da alimentação. No dia 23/4, a gente vai estudar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Tá certo? Existe um instrumento hoje, né, que eu não sei se vocês conhecem o guia, né? Quem vem lá do curso técnico em nutrição conhece, já teve contato com o guia. Mas para outros, pode ser que vocês não conheçam, e a gente vai começar a estudar sobre ele na disciplina de introdução à nutrição. No dia 30/4, a gente vai falar sobre 2 temas muito importantes: direito humano à alimentação adequada e segurança alimentar e nutricional. São termos muito utilizados na nutrição em saúde pública. E a gente vai ver o conceito geralzão básico nessa disciplina. Mais na frente, vocês vão ver todas essas aulas que a gente está tendo aqui mais aprofundado. No dia 7/5, a gente vai estudar bases e instrumentos de orientação alimentar e nutricional. Como que a gente vai fazer a orientação para a população, para grupos, e a gente vai ver quais são essas bases que a gente vai fazer essas orientações. No dia 14/5, a gente vai falar sobre hábitos alimentares da população brasileira e sobre o perfil nutricional do brasileiro. Qual que é o perfil em termos de nutrição que a gente tem hoje no Brasil? No dia 21/5, a gente vai falar sobre desafios nutricionais para a população brasileira. Com o objetivo de ver quais são os principais desafios que nossa população apresenta hoje em termos de nutrição. E aí, no dia 28/5, a gente terá a nossa terceira avaliação teórica. E aí, inicialmente, eu penso em fazer essa avaliação também como uma prova, tá certo? Aquela prova tradicional que a gente tem. No dia 4/junho, a gente tem nossa aula final, e aí a gente tem o encerramento da disciplina, a avaliação dessa disciplina, tá certo? Essa avaliação que vocês vão fazer sobre a disciplina. No dia 11/junho, a gente tem a data de reposição de provas, que é quem perde uma dessas avaliações vai repor. E aí, essa reposição acontece no final do semestre. Então, vejam que vocês têm direito a repor apenas uma dessas provas, tá certo? Então, prestem bem atenção para vocês não perderem datas, né? Não perderem, como vai ter um trabalho na disciplina, que vocês não deixem de fazer esse trabalho. E no dia 18/6/2021, a gente tem a prova final, que essa prova final acontece para aquelas pessoas que não conseguirem atingir a nota, né, a média da disciplina, elas vão ter direito a fazer uma prova para conseguir passar. E aí a gente tem o final do semestre letivo e o encerramento de todo o semestre. Entendido? Entendi. Sim, professora. Alguma pergunta? Cadê vocês? Professor, No caso, não vai ter aula prática, não é isso? Peraí, Michele, eu vou responder primeiro a Michele e aí eu abro para a Lorena perguntar, tá bom? Michele, essa disciplina de introdução à nutrição, ela não tem uma carga horária prática, tá certo? Porque a gente não tem uma carga horária prática de laboratório. Aqui é uma disciplina essencialmente teórica. E aí ela tem o objetivo de mostrar a vocês os conceitos que a gente vai ver até o final do curso, para que vocês tenham uma base para ir para os próximos semestres. Tá bom? Então, quando eu coloquei a aula prática no cronograma, é mais como uma forma de haver uma interação maior na disciplina. E tá, através de trabalhos, atividades. Certo, obrigada. Por nada. Professor, a senhora depois manda essa emenda no grupo? Mandar o cronograma? Por favor. Certo. Mando. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa? Eu posso continuar? Por mim, pode continuar. Pronto, então vamos lá. Relembrando a aula passada, a gente estava falando. Vocês lembram que eu estava mostrando um slide para vocês que tinham algumas imagens e a gente ia conversando sobre cada imagem daquela, trazendo sempre o olhar da nutrição. Lembram-se disso? Sim.
Sim. Eu Sim. vou até botar aqui de novo para a gente relembrar e continuar, porque a gente parou em um desses slides para continuar na aula seguinte. Tá aparecendo para vocês aí, ó? Sim. Pronto. Lembram-se dessas imagens que a gente estava, né, falando sobre elas? E aí a gente parou nessa aqui, vocês lembram-se? Se lembram aí? Só recapitulando um pouquinho, que a gente falou um pouquinho sobre saúde, o que é que vocês consideravam como saúde. E aí a gente parou nessa. Alguém lembra? Ao observar essa imagem, o que vocês imaginam? A paciente está fazendo Uma um grande check-up, né, aí, Quem está geral, de falando? Daisy. Eu Deise, tô eu não estou falando. vendo vocês, tá? Só tô aparecendo só esse slide Mas para mim. essa imagem aí, ela já A tinha paciente passado está na aula fazendo um grande passada. check-up, né? Pronto, a gente parou nela. A gente estava discutindo sobre essa daí. Isso. O A que gente vocês ficou lembram? Eu não lembro mais sobre o que foi paciente, falado dela, né? não. Aí tira na pressão, o outro dando injeção, o outro do joelho, o outro Isso. fazendo check-up Alguém aí. mais? Professora, é o William Saraiva. Oi, William. Pronto, o que eu entendo dessa imagem aí, né, levando para o lado da nutrição, é que a alimentação tanto pode prevenir doenças, como pode tratar algumas doenças, ou melhorar o quadro clínico, né, da pessoa. Justamente. E tem aquelas que vão piorar, né? A alimentação que também pode piorar Isso, esse pode quadro clínico de piorar, algumas justamente. doenças. E aí, quando a gente observa essa imagem, a gente vê uma senhorinha, né, pelo cabelo branco, que está, né, em um serviço de saúde, e a gente vê várias mãos, né, vários profissionais fazendo procedimentos, exames, anotando o prontuário, enfim, a gente vê diversos profissionais atendendo essa paciente. E aí a gente vem a ter uma reflexão, né, do que é saúde, né, do fazer saúde, que por muitas vezes a saúde, por exemplo, o fazer saúde, o ser profissional de saúde, vai estar relacionado muito a procedimentos, a exames, a medicamentos, né, vamos dizer assim, a um ambiente muito institucional, de estar ali com seu jalecozinho, né, de estar dentro de um hospital ou de um consultório. E aí, a reflexão que eu queria trazer ao vocês observarem essa imagem é que a gente conseguisse pensar na saúde, que essa saúde, ela não está apenas nesses locais, né? O fazer saúde não está relacionado apenas a consultas, a exames, a remédio, o fazer saúde, ele está relacionado com a vida como um todo, né? O estilo de vida como um todo. E aí, quando a gente pensa a saúde por essa visão, por esse lado, vem para o conceito que eu trouxe aqui da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que no ano de 1946 trouxe uma definição de saúde mais ampla, porque até então a saúde ela significava apenas a ausência de doenças. Não, ter saúde é não ter doença. Não tem doença, você está com saúde. E aí, a partir disso, né, a Organização Mundial de Saúde trouxe um conceito novo. Então, a definição de saúde, ela englobou um estado de completo bem-estar físico,
Então, a gente trouxe o físico, mental e social, e não apenas como a ausência de uma doença ou enfermidade. Então, quando a gente pensar saúde, a gente não vai pensar só no físico, como essa imagem, né, que a gente está vendo, o corpo sendo visto por vários profissionais. Não que isso esteja errado, não, a gente tem que fazer o exame, né, físico, a gente se preocupar com o físico, mas aí também, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar no estado mental e também no social. Isso para todas as profissões, né? Para o fisioterapeuta, para o enfermeiro, para o médico, para o fonoaudiólogo. A gente vai observar um paciente, né? A gente, enquanto profissional da nutrição, a gente vai ver o paciente, mas a gente precisa entender que, além daquilo ali, existe uma mente e existe uma relação muito forte com o ambiente exterior. E aí a gente fala em ambiente exterior, mas observem que existe família, existe lazer, existe trabalho, né? Então são aspectos que a gente não pode deixar de observar dentro da saúde. Então cada profissional dentro da sua área precisa observar todos esses aspectos. Entendido? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Quem? Alguém falou? Pensei que eu tinha escutado a voz de alguém aí. E aí, dentro desse conceito da Organização Mundial de Saúde, temos aqui uma figura, né? Aqui na legenda tem assim, modelo ideal de saúde. Nessa imagem a gente tem a saúde relacionada com outros aspectos. Com o aspecto social, e aí nesse aspecto social a gente tem a comunidade que essa pessoa faz parte, né? A amizade, o ciclo de amigos, a família. A gente tem também a saúde relacionada ao intelectual, que é, por exemplo, a educação, a carreira. Então, vou dar um exemplo para vocês desse aspecto, por exemplo, intelectual. Vocês acham que, imaginem vocês, para um atendimento ou uma conversa com uma pessoa que tem um nível de escolaridade, por exemplo, é analfabeto, não consegue ler e escrever. É diferente o atendimento dessa pessoa para uma pessoa que sabe ler e escrever? Vocês acham que é diferente? Sim, Como foi a pergunta da senhora? Se você acha que um atendimento, por exemplo, imagine você que você vai atender uma pessoa e essa pessoa não sabe ler e escrever. Você acha que tem alguma coisa que vai ser diferente no atendimento para essa pessoa? Sim. O que, por exemplo? Então, vamos imaginar uma pessoa que tem uma baixa escolaridade e uma pessoa que você vai atender que tem um nível de escolaridade maior. Você acha que vai ser diferente? Sim, pela forma que a maioria usa mais o termo técnico. E para pessoas assim, você tem que falar o nível popular, né? Que ela consiga compreender. Isso. E como você vai fazer para descobrir se essa pessoa, qual o nível que essa pessoa vai estar de escolaridade? Não vai estar Eu acho que escrito lá da cara observando da pessoa que é assim, eu não sei corretamente. ver. Mas eu acho que o profissional ele tem que observar o modo que aquele paciente ou cliente que você vai ter aquele tipo, entre aspas, aquele diálogo. Justamente. A gente tem que exercitar sempre, né, a questão da escuta. E existe também uma coisa muito importante, né, para quem atua na área clínica, para quem vai estudar, né, as disciplinas da nutrição clínica, um termo muito importante que eu não sei se vocês conhecem, chamado anamnese. Vocês já ouviram falar? Sim, Anamnese? já sim. Vou. não. 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 Ficha que Então, preenche, né?
Uma Continua. ficha que você vai colocar todos os dados, né, da pessoa, mas você tem que seguir uma lógica, né? A anamnese geralmente é uma ficha já vem pronta com certas perguntas já programadas sobre a vida, cotidiano, alimentação, vai fazer um aparato geral da pessoa, né? Ótimo. Quem respondeu foi o William, é? Isso. Como ele Pronto. falou, eu trabalho todo dia fazendo isso no consultório. Eu faço muito. É muito boa essa Ah, abordagem, tanto para o paciente quanto para o profissional. Porque quando o paciente chega ali para a próxima consulta, já tem ali, tipo, uma discriminação de tudo que o paciente tem, né? A maioria das justamente. coisas. E Aí, ajuda em meditação e muita coisa. muita coisa. Então, assim, a anamnese é o momento de conversa de um profissional com o paciente, né? Seja ele qual profissional, de qual área da saúde ele for, né? De qual núcleo profissional. No consultório odontológico é feita a anamnese e é registrada em um prontuário, não é isso? É Daisy, né? É Daisy? É. Isso, que eu tô tentando lembrar que eu não tô vendo ninguém, eu não tô só ouvindo as vozes e não sei. Professora, essa anamnese é o quê? É uma doença? Não, a anamnese é, vamos dizer assim, é um dos momentos do atendimento. Para qualquer atendimento. Por exemplo, quando você vai para uma consulta com um médico, com um enfermeiro, existe um momento em que ele pergunta o seu nome, a sua idade, o que é que você está sentindo, por que é que você está aqui, qual é a sua queixa. Não existe esse É, ti- momento na consulta? Sim, é sim. tipo um Como se histórico, né? Assim, do isso, é paciente, como se até o para ter uma noção do profissional que ele ele está estivesse sentindo. te entrevistando, que é ali o momento em que ele vai colher suas informações. Até Então, facilita, né? Na hora do diagnóstico. com certeza, às É vezes tipo um o documento diagnóstico, Ah, tá, pessoal, né? entendi. então às vezes o diagnóstico ele não Agendamento. precisa ser feito um exame, ele não precisa ser feito muita coisa. Na anamnese já dá, por muitas vezes, nem sempre, o profissional entender qual que é aquele diagnóstico. E ele precisa dos outros momentos da consulta para realmente diagnosticar aquele paciente, para comprovar, né? E Então, também vai poder interferir no tratamento, né, professora? Assim, de certa forma, porque vai ter mais ou menos a noção do que é que o paciente já tem, né? justamente, nós da nutrição, a anamnese, ela precisa ser muito bem feita. Porque a gente vai trabalhar muito com mudança de hábitos, né? Com, enfim, mudar a alimentação, orientar a alimentação. E para a gente mudar, para a gente orientar, a gente precisa conhecer, né? Então é muito importante que a gente leve em conta esses aspectos aqui, a gente conheça, saiba que são importantes para que a gente consiga fazer uma conduta, né? Que condiza com a realidade daquele paciente, não ser totalmente teórico, fez uma consulta muito boa, mas o paciente não consegue colocar em prática, né? Então é importante que a gente tenha em consideração esses aspectos. Ok? Ok. Entendido os conceitos de anamnese? Vocês vão ver isso muito mais na frente, não se preocupem, vocês vão ver isso detalhadamente, tá bom? Que é só um cheirinho que vocês estão tendo aí da nutrição, é só o comecinho. E aí, além do aspecto social, do aspecto intelectual, é muito importante também o espiritual. E aí é aquela questão da fé, né, que para muita gente é muito importante, né, a questão da fé, do amor, da esperança, da caridade. Então, são esses conceitos subjetivos, mas que são muito importantes, né, para o físico, né? O espiritual também está ali muito interligado e a gente precisa também investigar e levar em conta esses fatores. O emocional, né? Ali a questão de estresse, de ansiedade, né? O apoio nas crises. Então é importante também que a gente leve em conta o emocional. E aí a gente tem também a saúde física, né? Com o autocuidado, né? Como que aquela pessoa ela tá em termos de qual o cuidado que está tendo em termos de atividade física, em termos de alimentação, enfim, são esses aspectos que a gente deve observar quando pensar em saúde, não apenas, eu não estou doente, eu estou bem. Mas aí, às vezes, a gente vê aquela pessoa bem no físico, então, quando a gente vai
levar em conta alguns fatores mais que estão escondidos, que a gente não consegue ver apenas olhando, né? Se a gente for observar esses fatores, às vezes essa pessoa não está bem. E nunca a gente vai conhecer só olhando, a gente tem que investigar o paciente, a gente tem que, né, ter algumas ferramentas e alguns olhares para entender a pessoa como um todo, né, como uma visão holística da saúde. Posso passar? Sim. E aí eu trouxe esse quebra-cabeçazinho também, né, com a saúde aqui no centro e algumas peças que vão encaixar nesse quebra-cabeça ali com o físico, que é o que? Estar bem com o nosso corpo. O espiritual, satisfazer os nossos valores, o nosso plano de vida, né? Cada um tem os seus valores, as suas crenças, os seus projetos de vida, então saber disso também é importante, tá bom? E tentar entender isso. O mental, né? Satisfazer as nossas necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal. E o social, que vai estar relacionado aos relacionamentos sociais, né, com a família, enfim, que todos esses relacionamentos eles estejam em clima de harmonia. E aí, eu coloquei nesse slide a nutrição e as suas relações para a gente entender que a nutrição ela não está ali só como um pratinho de comida, tá bom? Ela vai ter várias relações. Então, a nutrição, ela corresponde ao domínio que privilegia o espaço do encontro entre a química do alimento, que são o quê? Os nutrientes. O que aquele alimento está trazendo de nutriente? E a biologia das células do corpo humano normal. E então, essa nutrição vai ser o conjunto dos nutrientes com o nosso corpo, com as nossas células. E aí a gente vai constituir laços com a fisiologia, né, com o processo de digestão do nosso corpo, com a bioquímica, que é o quê? O metabolismo. A partir daquele nutriente, ele foi digerido, foi absorvido, o nosso corpo vai metabolizar, vai pegar o carboidrato, né, transformar em glicose, que vai servir de combustível, de energia para o nosso corpo. A genética também, então a nutrição ela vai ter essas relações. Ainda vai ter diálogo com a clínica, quando olha para o indivíduo patológico, né, com a doença, com o quadro de doença, com a epidemiologia, quais são as principais doenças, né? A gente tem hoje em dia muito diabetes, hipertensão, doenças relacionadas com o coração, e aí a gente tem, por exemplo, AVC. Então, a nutrição, ela vai estar muito relacionada, vai ter muitas relações. E aí eu trouxe esse memezinho do estudante de nutrição, que acho que vocês vão escutar muito, né? Ah, tá, faz o que? Não, estou estudando nutrição. Então a gente sempre escuta, faz uma dieta para mim. Vocês já ouviram? Já começaram a ouvir? Já. Já. Ah, sei que faz nutrição tá comendo, então eu mesmo posso. Água com limão emagrece. Aí a gente vai vendo várias coisas, status, lendo os rótulos de calorias de alimentos no mercado. E aí eu vou mandar esse slide para vocês e vocês Eu vão. faço isso sempre. Hum? Eu faço isso sempre, professora. Quando eu vou no supermercado comprar alguma coisa, eu olho logo o rótulo. Muito bem. Tem açúcar, quantidade de proteína, de carboidrato, não sei o quê. Ótimo. Então, com relação a esses conceitos iniciais, a gente fecha essa primeira parte, né? Então, esse objetivo desses conceitos iniciais era que vocês tivessem realmente alguns, né, uma base sobre conceitos de nutrição, conceitos de saúde. E aí, o que está lá no cronograma hoje é a estudo da evolução da alimentação humana. Então, eu posso dar continuidade ao conteúdo? Sim. Pode sim. Pronto. Então, vou aqui Sim. continuar. Tá aparecendo aí, né? Tá.
Pronto. Então, o tema geral da nossa aula de hoje é a história da alimentação e nutrição ao longo dos séculos. O que é isso? Por que isso é importante, Kelly? Vamos lá, eu vou estudar história. Sim, né? A gente precisa estudar história para entender como que começou esse negócio de alimentação. Lógico que quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa na necessidade. Nosso corpo precisa de comida, senão a gente morre, né? É uma coisa que é natural. E então, a gente vai ter que, para pensar nessa história de como começou a alimentação, a gente precisa voltar lá para o início de tudo, né? Então, se a alimentação ela é uma coisa muito importante para o homem, para o corpo humano, então ela surgiu quando o homem surgiu. Então, a gente volta para o comecinho da história da evolução do homem, a evolução humana. Né? Então, a gente vai estudar desde a pré-história até os dias atuais, passando pelos principais períodos da história que a gente precisa entender. Que a história da alimentação está relacionada com a história humana, que está relacionada com a história social, tá bom? De como os homens foram evoluindo, né? O ser humano, a nossa alimentação também foi. Então, para a gente iniciar esse estudo histórico, a gente precisa entender um conceito importante. Então, vou ler aqui para vocês o que eu trouxe, tá? As populações desenvolvem o seu padrão alimentar em função da disponibilidade de alimentos acessíveis para a região em que se localizam e para cada época que se encontram e pelas trocas com diferentes povos e culturas. Ou seja, a alimentação, o padrão da alimentação de uma população, ela vai depender de quê? Dos alimentos que estão disponíveis naquela região, na época, né, para cada época e pelas trocas que vai existir entre povos e culturas. Então, a gente vai ver que a alimentação, ela mudou e, basicamente, ela teve mais mudanças quando os povos, eles começaram a fazer trocas, né, a troca de cultura, a troca de hábitos, né, de alimentos. Então, a gente vai ver todas essas modificações. Então, é importante ainda a gente, quando fala de alimentação, falar que a alimentação surgiu quando o homem, né, surgiu. E no início de tudo, os homens, os seres humanos, eles começaram a se alimentar observando o comportamento de outros animais. Então, os primeiros seres humanos foram observando que os animais se alimentavam de frutas e de raízes, então eles passaram também a comer, foram observando e comendo também. E ainda no começo de tudo, o ser humano comia carnes cruas e moluscos. Só um minuto que eu acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Ana Lídia. E aí, depois, o homem descobriu a arte de assar e cozinhar, que aí veio com a descoberta do fogo, com o domínio do fogo. Então, opa, eu posso pegar aqui essa carne, nessa caça, e posso cozinhar. Também descobriu utensílios, né? Fabricaram utensílios primeiro com pedras, né? Depois foram dominando os metais, enfim, e evoluindo ao que a gente tem hoje. Né? Iniciou-se uma vasta história de experiência com os alimentos. Né? A gente tem hoje uma diversidade gastronômica muito grande, e principalmente com a troca de culturas entre povos. E essa evolução chegou a tal ponto que hoje a gente tem uma ciência especializada que é a nutrição. E aí, quando a gente fala da evolução da alimentação, é bom a gente saber que há cerca de 6 e 7 milhões de anos atrás, viveu nas florestas africanas um antepassado do homem, que passava a maior parte do tempo nas árvores em busca de seus alimentos, que eram frutas e folhas. Esses hominídeos tinham uma dieta baseada em vegetais e, eventualmente, em insetos e pequenos vertebrados. E aí a gente tem, né, vamos dizer assim, um protótipo do ser humano, que aí a gente tem aqui a figurinha do macaco, né, que era bem aproximado do macaco, e na própria evolução humana, né, que a gente vê que o homem tem uma evolução muito parecida com a do macaco, né, andava ainda apoiado, né, em quatro, vamos dizer assim, 4 pés, né, com as mãos e os pés. Então, nessa época que o homem, ele
tinha esse quatro apoios, se alimentava apenas com a boca, então era de legumes, de legumes, de frutas e de pequenos insetos e roedores, tá certo? Então foi quando o homem atingiu essa postura ereta que se conseguiu utilizar as mãos para caçar e não para se locomover. E aí a gente fala da pré-história, né? A pré-história que antecedeu, né? Vamos dizer assim, a história. A pré-história, ela é aquele período que abrange a atividade humana desde as suas origens, ou seja, desde que o ser humano passou a existir até a invenção da escrita. Então, nesse período, a gente tem dois períodos de história que a gente chama de paleolítico e neolítico, tá certo? E aí, na pré-história, o homem utilizou tanto plantas ou parte delas, como frutos e raízes para se alimentar, e principalmente com a descoberta do fogo e de instrumentos que utilizou para caçar, né, acabou colocando animais na sua alimentação. Então, a gente tem o período na pré-história chamado de paleolítico, que é o que? A idade da pedra lascada. Então, nesse paleolítico, o homem, ele não tinha uma residência física, o ser humano, tá? Eles viviam como nômades, ou seja, de lugar em lugar. Então, se estabeleciam nesse lugar e iam caçar. Então, o homem não tinha estoque de alimentos, não tinha como guardar alimentos, porque não tinha como conservar, não tinha onde morar. Então, se abrigavam em cavernas, em árvores. E aí, nessa idade da pedra lascada, foi quando o homem passou a fazer instrumentos feitos de pedra. E esses instrumentos serviam para caçar, para poder abrir animais, tá certo? Então, eu trouxe algumas características desse período da história do Paleolítico, que era uma sociedade sem classes, ou seja, eram seres humanos que não tinham as hierarquias, né, não tinham um lugar fixo para morar, eram nômades, eram caçadores, ou seja, se alimentavam daquilo que caçavam, e os primeiros instrumentos que esse homem utilizava para caçar eram madeira, pedras e ossos. E aí, no período paleolítico, no finalzinho, uma das principais características e que teve uma grande influência para a alimentação humana foi o controle do fogo. Então, a partir do momento em que houve o controle do fogo, o homem passou a consumir mais animais. Então, foi a partir daí que a dieta passou a se tornar mais proteica. Então, o homem ele foi se tornando mais forte fisicamente. E aí foi conseguindo se multiplicar mais. E aí a gente tem também outras características desse período da história, né? Que os homens, os seres humanos se alimentavam de grãos, raízes, ovos de animais, vegetais e mel. Criou os utensílios de caça, passando de uma dieta vegetariana para carnívora. E aí, como foi falado, eles fabricavam, né, materiais para ferramentas com pedra, madeiras, ossos e dentes de animais. E aí, um período muito importante, né, foi a descoberta do fogo, que foi há 1,5 milhão de anos atrás. E aí, a caça e pesca consumidas assadas em espetos sobre chamas ou brasas. Então, como eu estava falando para vocês, foi o período em que o homem conseguiu se alimentar mais de carne, de outros animais, e aí uma maior abundância de proteína. E outra coisa muito importante com o fogo foi conservação de alimentos, né? Se conservou por maior tempo, um alimento mais gostoso, mais saboroso, e também mais digestivo, que agora não estava consumindo carne crua. A carne, né, teve uma fibra mais abrandada pelo próprio fogo e foi mais fácil de digerir. E aí, ó, o homem conseguiu evoluir mais rapidamente, se multiplicar. E passando desse período da idade da pedra lascada, a gente vem para a idade da pedra polida, que uma das principais características desse período foi que o homem conseguiu apresentar uma residência fixa, passou a viver mais em comunidades. E aí a gente chama esse período de neolítico. Certo? Então, eles já tinham os instrumentos de caça, já eram caçadores e coletores, viviam da caça e da pesca, e a partir de agora se fixaram em alguns locais. E então começaram a criar animais e também viver da agricultura, a cultivar, né,
alimentos, alguns legumes e frutas, então aí foi um dos fatores muito importantes para a alimentação. E aí as primeiras aldeias elas eram criadas próximas de rio, porque era muito fácil, né, mais fácil, tinha uma terra mais fértil com acesso à água, e aí se fazia um plantio de algumas sementes. E também a água para o próprio consumo humano e para a criação de animais. E aí, nesse período, começou a domesticação de animais. Os principais animais que eram criados eram cabras, bois, né, cães. E aí também houve uma divisão do trabalho entre homens e mulheres. Os homens com a função de cuidar da segurança, da caça e da pesca, e as mulheres o plantio, a coleta de frutas e vegetais e o cuidado com os filhos. A disponibilidade de alimento também permitiu à população ter um tempo maior de lazer, de aproveitar, né? E se confraternizarem, e aí esses momentos de lazer são momentos que estão sempre relacionados com a alimentação. Então, aí é que vão surgindo novas preparações e hábitos alimentares de cada comunidade. E aí, como se estabeleceram em locais, né, em aldeias, se observou que tinha uma necessidade de armazenar alimentos, porque se estavam cozinhando, então foi aqui que começaram a fabricação de peças de cerâmica para guardar os alimentos. E aí, como essas aldeias elas já estavam crescendo, surge agora o comércio, aparecendo o dinheiro. Então, o dinheiro, né, a moeda deles de troca, geralmente eram sementes. Então, o dinheiro que a gente tem hoje não existia, era em sementes. E aí, cada semente tinha o seu valor, e aquelas sementes que eram mais, vamos dizer assim, mais difíceis de serem encontradas, eram as mais valiosas. E aí, quando uma aldeia ela produzia muito algum tipo de semente, de vegetal, né, que não conseguiria consumir tudo, ela fazia uma troca com outras aldeias. E aí essas trocas podiam ser por algumas peças de cerâmica que o pessoal, que esses humanos já estavam, né, fabricando, ou então por peças de roupas, enfim, cada aldeia tinha sua produção e havia a troca entre elas com os excedentes. E aí, um ponto importante também foi que os humanos foram deixando de usar vestimentas de animais e foram usando roupas mais leves, e aí favoreceu as atividades de caça, o plantio. Então, cada coisa foi tendo a sua contribuição para a evolução que a gente tem hoje. E aí, a gente tem também aqui algumas características, que o arroz começou a ser plantado na China em 8.000 a.C., a soja há 5.000 anos, o milho há 10.000 anos, principalmente nas Américas. Os principais animais, né, nesse período, que eram domesticados, que eram criados nessas aldeias, ovelhas e cabras, os porcos, vacas. E aí também nesse período surgiram as primeiras panelas para realizar a cocção em água fervente e também o método de secagem da carne, né? A carne de sol que a gente conhece, né? Que eram secadas ao sol para se conservar mais tempo. Então aqui a gente tem os primeiros métodos de conservação, que é a secagem ao sol e a própria cocção. E aí a gente tem também um período importante que foi a Idade dos Metais, que foi quando o homem ele conseguiu dominar alguns metais, como o cobre, o bronze e o ferro. Então, a partir disso, eles começaram a fazer instrumentos mais resistentes, né, à caça, à agricultura, né, os próprios instrumentos de manuseio de alimentos. E aí a gente tem a Revolução Agrícola, que aconteceu nesse período quando o homem passou a morar em aldeias. E aí também a gente observa que com essa mudança no estilo de vida, com o domínio do ferro, do bronze, houve um grande crescimento populacional, porque agora esses humanos eles já conseguiam se fixar, já tinham as suas próprias residências, já tinham o seu próprio cultivo, seu próprio alimento armazenado, não tinha necessidade de estar se deslocando de local em local para sobreviver, então houve um aumento da população, e essas aldeias, algumas foram crescendo mais que as outras,
e aí se tornaram muito, muito fortes. E aí começaram os conflitos entre aldeia e outra. Então, a gente observa que nesses períodos aconteceu uma ação maior do homem sobre a natureza, havendo um aumento da população e das tribos, havendo também uma maior produção de alimentos. Se tinha um aumento de pessoas, existiu também uma produção maior de alimentos. E aí, a gente vem para a antiguidade, né, que é chamada de Idade Antiga também, que é o período que ele acontece desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano. E aí a gente tem as grandes civilizações, por exemplo, os gregos e os egípcios. Então, essas grandes civilizações, elas trouxeram algumas contribuições para a alimentação. Por exemplo, Hipócrates, eu acho que alguns de vocês falaram essa frase no primeiro dia de aula, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, foi nessa época que começaram essas produções sobre nutrição. A ideia da comida nutrir o corpo, né? Então, começaram a ter essa preocupação dos alimentos frios e quentes, os alimentos úmidos e secos. Acreditavam-se que os alimentos úmidos eles não faziam bem para o nosso corpo, então algumas civilizações evitavam comer. A invenção também do vinho, né, que foi feito por escravos, um escravo que descobriu o processo. E aí, dentro dessas civilizações, houve a disseminação dos diferentes tipos de alimentos, de cultura alimentar, e uma troca, né, entre plantas, o azeite de oliva. Então, foi havendo a troca entre os povos na antiguidade. A Grécia também teve as suas contribuições, geralmente com a alimentação baseada no trigo, no mel, no azeite. O leite e o vinho também teve uma grande contribuição dos gregos, né, na alimentação. E aí a gente vem da Idade Média. E aí a Idade Média foi um período marcado pelo grande domínio da Igreja Católica, tá certo, sobre o mundo. E com isso a gente tem também os próprios, né, hábitos alimentares que a gente vai já ver como que era na Idade Média, que a igreja ditou alguns costumes que a gente tem hoje, a gente como um país, né, essencialmente católico, a gente tem até hoje, alguns costumes vindo da Igreja Católica. Então, quando a gente fala em Idade Média, a gente fala muito da parte de feudalismo, do domínio da Igreja Católica, né, as questão da pompa, né, da nobreza, os banquetes, então tudo isso ele foi girando ali em torno da alimentação. E aí, na Idade Média, a gente observa que foi um período em que se preocupava muito com o espírito. Muito como havia um domínio forte da Igreja Católica, havia também uma preocupação muito grande com o lado espiritual. E observa-se que foi uma época em que havia um descuido com o corpo. Então, surgiram algumas doenças que a gente conhece hoje, como alguns surtos, por exemplo. Acho que vocês já ouviram falar da peste bubônica, a lepra, que é a hanseníase, a varíola, a tuberculose, a escabiose, né, que eram as sarnas. Então, foram períodos de doenças que se alastravam, principalmente na Europa, e eram doenças relacionadas à falta de cuidado e de higiene. E aí, uma característica muito importante da Idade Média foram as descobertas, né, as grandes navegações, feitas principalmente por Portugal, Espanha e Itália, que tinham o objetivo de explorar novos países. E quando se chegava nesses países, né, se descobriam novos alimentos, e principalmente especiarias, que eram umas coisas, assim, dos grandes objetivos dessas grandes navegações. E essas especiarias eram os temperos, né? E o açúcar, né? O açúcar, a pimenta. Então, principalmente que nessa época tinha uma grande preocupação com as especiarias? Porque se tentava disfarçar
vamos dizer assim, o estado de deterioração, principalmente das carnes, porque não existia, por exemplo, geladeira, a gente não tinha conservação por temperatura. Então, se colocavam muitos temperos e muitas especiarias para disfarçar o sabor podre dos alimentos. E aí, as especiarias, elas eram usadas em banquetes para ostentar riqueza, principalmente a noz moscada e a pimenta do reino, que tinham essa grande função de mascarar o sabor podre dos alimentos. E aí, nesse período também, houve uma preocupação muito grande com a apresentação e a aparência dos pratos, e aí a gente tem o início, né, vamos dizer assim, das apresentações gastronômicas, né, um banquete bonito. E aí existiam 3 sabores fundamentais: o sabor forte das especiarias, né, principalmente pimenta do reino e noz moscada, o doce, que vinha do açúcar, e o ácido, vindo de vinagre, vinhos e frutas cítricas, principalmente esses 3 sabores que se tinham na Idade Média. E existiam os mosteiros, né, como eu falei, que eram locais que foi uma época em que havia uma grande influência da Igreja Católica. Os mosteiros, eles tinham uma função muito grande de aperfeiçoamento da cozinha, né, de práticas culinárias. Então, fazia a fabricação de vinho, de cerveja, eram justamente nos mosteiros. E aqui nessa tela, eu trouxe nesse slide alguns alimentos que eram muito importantes. A pimenta do reino, ó, utilizada para disfarçar o gosto dos alimentos em decomposição. Então, imaginem aí, né? A cebola, utilizada como forma de pagamento ou presente de casamento. O trigo, que era a base da alimentação, utilizado para a produção de pães. O bacalhau tinha uma facilidade de armazenamento e consumo, né, ao salgado da carne. E também se comia carne de baleia, bem como mariscos e crustáceos, peixe fresco, mas isso era justamente a alimentação da nobreza. E a alimentação como um todo era pobre, pouco variada, de baixa qualidade. Então, de maneira geral, falando da alimentação da Idade Média, era uma alimentação pobre, né? Tinha uma quantidade muito grande em relação à qualidade. Nessa época, ser gordo, estar um pouco acima do peso, era visto como um sinal bom, né? Era dentro do padrão de beleza dessa época. A arte de cozinhar, a questão gastronômica, ainda estava numa forma muito rudimentar, né? E não estava subindo a um patamar na Idade Média, né? Mesmo com os banquetes da realeza, então a forma de preparo dos alimentos ainda era um pouco pobre em qualidade, e eles faziam 2 refeições principais no dia só, o jantar e a ceia, que esse jantar acontecia entre as 10 e as 11 horas da manhã, que é o almoço que a gente tem hoje, e ceava-se pelas 6 ou 7 horas da tarde. Então existia a preocupação com essas 2 refeições. A carne era a base da alimentação, e se tinha a criação de animais como galinhas, patos, gansos, pombos, fazões, rolinhas, né, as avoantes, coelhos. E aí a gente, quando fala na Idade Média, a gente tenta ver a sociedade de classes que já existia, como a nobreza, o clero, que era a Igreja Católica, e populações gerais, os réis mortais, né? Os nobres tinham alimentação variada e abundante, o bom, né, da produção dos camponeses ficavam para a nobreza, então era quem tinha a melhor alimentação, e viviam-se, as suas refeições se transformavam em banquetes, né, e o banquete variava de acordo com a importância do visitante. Então, quando se tinha um visitante mais ilustre, se tinham as melhores comidas, né, os melhores pratos daquela época. E normalmente se comia peixes, carnes vermelhas, aves, cereais e frutas. O clero, como que o clero se alimentava? Então, falei que a igreja ordenou muitos, né, tinha muitas ordens com relação à alimentação. É claro que ao longo do tempo isso se perdeu, e a igreja ordenava-se que às quartas, sextas e sábados não se comesse carne. Então, não sei vocês, mas assim, quem tem
família católica muito fervorosa, nas sextas-feiras não se come carne. Eu não sei se vocês têm esse hábito aí, ou conhecem alguém que tenha. Mas começou aqui na Idade Média e vem justamente da questão da carne não ser um produto barato, né? Então se ordenava que não se comesse a carne nesses dias justamente por conta dessa questão econômica e financeira. Lógico que existe também uma motivação religiosa, mas quando se analisa historicamente esse fato, se coloca principalmente nesse fator. E o povo, né, o restante do povo, se alimentava de pão, né? E aí tinha o trigo, né, como a base, e também se acompanhava com carnes e sopas. O consumo de proteínas estava mais relacionado com peixe, né? As carnes vermelhas eram direcionadas mais para nobreza, então o restante do povo comia pouca carne. E o interessante é que o pessoal, né, os pobres, vamos dizer assim, os não nobres, eles tinham uma única panela para preparar toda a comida. Então, se dividiam os vários tipos de alimentos em compartimentos dentro dessa panela, mas se podia ter um único caldeirão. Na cozinha dos senhores já se tinham outros utensílios, como panelas menores, colheres, facas, espetos, mas no restante do pessoal era apenas um caldeirão para fazer a comida. E aí, como eu falei para vocês, o jantar era a refeição mais forte do dia, e aí dependia do número de pessoas para ver os pratos, né? O da nobreza tinha um número de pratos maiores, né? Mais pratos, diversidade no jantar, e os pobres tinham menos diversidade. A base da alimentação na Idade Média residia nos cereais e no vinho, e caracterizado principalmente por farinha, pão, milho e as especiarias. Só um minutinho aqui, pessoal. Pessoal, o que a gente viu, né, da evolução do homem, do surgimento, até a Idade Média, é assim, sintetizando o que foi falado, a gente observa que houveram 3 grandes períodos. A a pré-história, que a gente tinha homens, né, que, quando eu falo homens, é o ser humano no geral, tá certo? Que a gente tinha homens que viviam de território em território.
atrás de comida, principalmente para sobreviver, né? Então, o homem observou muito o comportamento dos animais ao redor e foi se espelhando nisso. Porém, nós temos mais capacidades intelectuais e físicas, então a gente conseguiu dominar com mais rapidez, né, com mais propriedade, tudo isso. Então, principais características: domínio de instrumentos para poder caçar. Então, o homem foi aprimorando as suas técnicas de caça, né, fazendo instrumentos através de pedra, de ossos de outros animais, de madeira, certo? E aí, o homem sentiu a necessidade de fixar em um território. Mas antes disso, a gente tem a descoberta do fogo como um fator muito importante, que aí se conseguiu ter alimentos mais digestivos, se conseguiu consumir mais carne de outros animais, e aí a gente tem uma base mais proteica na alimentação, e aí o homem se tornou mais forte em termos de músculo, então podia se competir em nível de superioridade com os outros animais, porque se tinha mais força muscular, mais força física, o homem tinha também instrumentos para caçar, para matar os outros animais e ainda conseguia cozinhar. E o fogo também foi um importante instrumento de dominação contra outros animais, porque os animais tinham medo. Então o homem utilizou aquilo ali também como uma forma de poder. E aí, a partir disso, o homem conseguiu se manter em residências fixas, em aldeias. Então, a partir do momento em que o homem começou a construir aldeias para se fixar, começou a criar alguns animais, e a gente tem esses animais que são domésticos, né? Mais domesticáveis. Cabras, vacas, ovelhas. E aí também se começou a produção agrícola, o homem começou a plantar alguns alimentos. E aí se começou a crescer essas aldeias, porque houve também um número de aumento de pessoas, né? Um aumento do número de pessoas. E então, a partir dessa fixação, né? O homem se tornou mais fixo, dominou a agricultura, dominou a pecuária, que é a criação dos animais, ele começou a expandir. E aí começaram a crescer em termos de comércio, de poder. Algumas aldeias se tornaram mais poderosas e maiores que outras, e com isso começou a atacar. E aí a gente conhece as histórias das guerras, que eram os homens tentando domínio sobre outros. Né? Aí a gente tem a história até hoje, né, que existia a relação de poder entre diversas nações, e com isso, né, com essas disputas de território, né, com a questão das trocas comerciais, se começaram a haver trocas de cultura. E com essa troca de cultura, o que é que acontecia? Se levava um animal de um lugar para outro, começava a criar em outro lugar, algumas plantas comestíveis, então se começou a modificar esses alimentos, né, os hábitos alimentares. E a partir disso também, algumas civilizações se tornaram grandes e trouxeram os conhecimentos que são básicos para a gente, que a gente cita, por exemplo, os gregos e os egípcios, né, que conseguiram crescer. E aí a gente vem para a Idade Média, né? A Idade Média, que aí a gente já tinha uma igreja, né, que conseguiu dominar mais. A gente tinha um sistema chamado de feudalismo, que a gente tinha a nobreza, né, uma nobreza dominando o restante da massa. E aí, com essa característica, a gente tem também uma forma de dominação, e essa dominação também existiu em forma de alimentação, certo? Que o restante da população trabalhava para manter os nobres, e aí isso tudo também se modificava em termos de alimentação. E aí é importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa entender, né, como que a alimentação ela foi evoluindo. E a alimentação só foi evoluindo a partir da evolução humana. Na próxima aula, a gente continua, né, dentro dos próximos períodos históricos, a evolução da alimentação. E agora eu queria abrir a fala para vocês, para se vocês tivessem alguma coisa para colocar, para perguntar.
Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu olhar aqui. Bate-papo. Não. Posso dar aula por encerrada? Tudo Pode sim, tranquilo. professora. Não começar a sair, não, tá? Que eu vou Tranquilo, só. professor. Professora, depois tu só manda esses slides também no grupo? Manda, eu vou mandar esse aqui só quando eu tiver O concluída a aula, cronograma tá? também. O cronograma também. Certo, Aquele não saiu não, tá? Que eu vou ver aqui fazer uma frequenciazinha. Bem rapidinho. Tá. Fagner tá aí? Ana Lídia, Karina, Presente. Presente, boa noite. Karina, Cíntia, Presente. Cíntia A Mendonça, Cíntia chamada Nogueira. presente, tô sim, tô aqui, viu? Presente. Pronto, vou passar o bebê. Estou aqui, Deise, professor. certo, Fagner. Deise, Jordana, Presente, boa Karine, noite. já disse, Letícia, Lorena tá aí, Eu tô aqui. Mayra, Michele, Presente. Nájila, Kera, Presente. Presente. Aine, Sabrina, Thaís, Presente. Presente. Tuane, Presente. Vitória, Presente. Wendel e William. Presente. Presente. Ótimo. Então, pessoal, o objetivo da aula de hoje era dar início a esse estudo da evolução. Eu mandarei tanto os slides que eu estou utilizando aqui na aula, como algum material que eu estou lendo de artigo científico, que der para enviar para vocês, eu também estou enviando, porque isso ajuda em termos de estudar para a prova, né? Então, É isso mesmo. pode deixar que eu envio sim.